vila isolada do mundo, gêmeos destinados a comandar criaturas sobrenaturais e um massacre que muda completamente os rumos da história. Se tem uma coisa que Hiroma Arakawa sabe fazer, é transformar caos e mistério em histórias impossíveis de largar. Oi pessoal, eu sou a Natália e hoje dou início à série Lendo Daemons do Reino das Sombras, mangá da Hiroma Arakawa, a mesma autora de Fullmetal Alchemist que deu origem ao meu anime favorito da vida. Nessa série de vídeos eu vou trazer o resumo dos acontecimentos do mangá, assim como as minhas opiniões sobre o andamento da história. Mas primeiro eu vou passar para vocês a sinopse de Daemons que eu peguei no site da JBC, editora responsável pela publicação da história. Os gêmeos Yuru e Asa nasceram divididos entre os conceitos de dia e noite. A eles foi destinado o poder de comandar entidades chamadas de Tsugai, entidades sobrenaturais que se assemelham a demônios. Por conta desse destino, os irmãos acabam se separando ainda jovens, levando Yuru a reencontrar sua irmã, Asa, em um futuro inesperado, onde a batalha pelo comando dos Tsugai se torna cada vez mais inevitável. Agora, vamos ao resumo desse primeiro volume da história. O mangá se inicia com o parto dos nossos protagonistas, o Yuru e a Asa, e sabemos logo nesse início que eles serão capazes de comandar os Tsugai. Enquanto isso, o pai das crianças lamenta que elas tenham nascido separadas pelo amanhecer. E um detalhe, enquanto Yuru é loiro, a Asa é morena. Depois, vemos Yuru já adolescente enquanto ele estava caçando. Ele se encontra com um amigo e juntos eles voltam para a vila onde eles moram. No caminho, o Yuru vai cumprimentando alguns moradores do lugar e em seguida ele se encontra com a sua irmã Asa, que está presa em uma espécie de cela. Eles conversam e percebemos durante esse diálogo que as coisas na vila estão um tanto escassas, com a Asa inclusive preocupada que o Yuru tenha que ir trabalhar no mundo inferior, mas ele a tranquiliza. Descobrimos também durante essa conversa que os pais deles estão desaparecidos. Depois de conversar com a Asa, o Yuru vai encontrar o Dera, um homem que traz notícias, mantimentos e remédios do mundo inferior. Quando o Dera vai embora, o Yuru e um amigo começam a trabalhar até que eles ouvem um barulho que o Yuru supõe ser o rugido de um dragão. Mas logo percebemos que uma barreira ao redor da vila foi rompida e que aquele barulho que o Yuru ouviu, na verdade era o som de helicópteros e aviões que sobrevoavam a montanha na qual a vila está localizada. E aí começa a matança. Homens uniformizados atacam as pessoas do vilarejo, mas o Yuru e o seu amigo conseguem fugir e pegam um atalho para a área central da vila, atalho que fica junto de duas estátuas chamadas de Lordes Direcionais, e que o Yuru afirma que sempre o protegem. Em seguida, conhecemos Gabi, que está entre os atacantes da vila e que mata as pessoas fazendo um movimento com as mãos, mas ela não ataca as crianças. Ela entra em contato com outro esquadrão, mas não obtém resposta. Na cena seguinte, Dera está em pé com vários homens uniformizados caídos ao seu redor. Ele saca um celular e entra em contato com Hana, a pessoa com quem ele ia se encontrar após sair da vila. Ele diz que acha que a Asa voltou. Depois, a menina que estava na cela, a irmã do Yuru, é atacada por uma garota usando o tapa-olho. Yuru chega nesse momento e fica em choque, mas o maior choque ainda estava por vir. A garota de tapa-olho afirma que é a sua irmã, a Asa, e que veio para levar o Yuru com ela e matar todo mundo da vila. Yuru a ataca e ela revida. Depois, o Dera se encontra com a Gabi e percebemos que ela tem sob seu controle uma espécie de mandíbula gigante com vários olhos. Dera lança uma granada nela e a ação corta para Asa e o Yuru. Vemos então que a garota que afirma ser a Asa está segurando a anciã da vila, que inclusive fez o parto dos gêmeos. Então, uma sombra sai da Asa que está na cela e ataca a Asa de tapa-olho. E daí o Dera chega
e a anciã da vila grita para ele levar o Yuru para longe, o que ele faz literalmente carregando o garoto. Eles chegam nas estátuas dos lordes direcionais e o Yuru está muito confuso, mas eles estão sendo atacados e as balas da arma do Dera acabaram. Então ele diz pro Yuru que ele vai ter que usar os lordes direcionais. Em seguida, dá um colar para ele e fala que ele tem que colocar em um encaixe no chão. Então, uma luz sai dos lordes direcionais e os helicópteros que estavam lá para pegar o Yuru são atacados e caem. Vemos que esses helicópteros foram atacados por duas criaturas que parecem um relâmpago. Eu acho que essa é a melhor maneira de explicar. A cena está sendo observada pela Gabi e aquela mandíbula gigante que estava com ela fica nervosa. Ela afirma que deve ser alguma coisa, que algo surgiu, provavelmente os Tsugai de alguém. Depois corta para o Yuru conhecendo seus Tsugai, duas criaturas de corpo humanoide, um de homem, outro de mulher. O Yuru está completamente chocado. Em seguida, temos a garota que afirma ser a Asa, fugindo do lugar onde ela estava, com a anciã e aquela sombra, e afirmando que nunca vai perdoá-los e que eles terão o que merecem. De volta para o Yuru, os lordes direcionais, ou Tsugai, afirmam que estiveram sempre o observando. Dera pede ajuda deles para ele e o Yuru descerem a montanha, mas o Tsugai homem, que é chamado de da direita, fala que o Dera não é mestre dele. E a Tsugai mulher, chamada de da esquerda, afirma que eles só recebem ordens do Yuru. Em seguida, Gabi aparece junto de sua mandíbula gigante e diz que vai levar o Yuru na marra. Mas o Yuru tá puto porque ela tava entre os atacantes do vilarejo, então ele fala para os Tsugais levarem os sobreviventes para um lugar seguro e deixarem a garota por conta dele porque ela é presa dele, e que de resto eles podem fazer o que quiserem. Então, os Tsugai do Yuru atacam a mandíbula gigante, que é um Tsugai também, e o Yuru acerta uma flecha na Gabi. Quando ele está para disparar a segunda, o Tsugai dela salva, então o Yuru e a Tsugai mulher, a da esquerda, saem atrás deles. Enquanto isso, o Tsugai homem, o da direita, está salvando as pessoas do vilarejo até que ele encontra a Asa de tapa-olho que o ataca. Ele revida e ela foge. Depois, voltamos para o Yuru, que com a ajuda de sua Tsugai mulher, consegue acertar outra flecha na Gabi. Mas a Asa de tapa-olho chega e eles discutem, com o Tsugai homem do Yuru colocando fim à discussão ao afirmar que o sangue da Asa de tapa-olho tem o mesmo cheiro que o sangue do Yuru. Descobrimos então que os antigos do vilarejo criaram uma asa de mentira para impedir que o Yuru fugisse. Ele tá surtado, pronto para acertar uma flecha até que o Dera se intromete. Então, ele e o Dera vão embora e deixam a Asa e a Gabi para trás. E em seguida vemos a Asa chorando de alívio por ele estar vivo. Yuru, Dera e os Tsugai do Yuru descem a montanha e se encontram com uma mulher, a Hana, que está em um carro esperando por eles. Yuru e os Tsugai ficam chocados com o carro e não entendem nada. Hana dá uma explicação que se encaixe no contexto deles, afinal eles viviam em uma vila dos tempos antigos e eles saem em direção ao local povoado onde possam se esconder. Aí aprendemos mais sobre os Tsugai, que alguns são considerados deuses, enquanto outros são mais voltados para o combate, que eles podem trazer sorte para os seus mestres ou até matá-los. Depois, corta para Asa e a Gabi, que são resgatadas pelo Jin e outros homens. O Jin, inclusive, lembra muito meu querido Roy Mustang, de Fullmetal Alchemist, só que de óculos. Em seguida, temos a turminha do Yuru em um posto rodoviário e lá eles trocam de roupa. Nisso, o Dera e a Hana, a muito contragosto, decidem se passar por um casal, com o Yuru sendo o filho do primeiro casamento do Dera. Nisso, o Yuru e os Tsugai estão no carro e vemos um pouco da personalidade gentil do Yuru, com ele todo preocupado por ter comido toda a comida e não deixado nada para os Tsugai. Depois, vamos para a questão dos nomes desses Tsugai.
o Yuru decide chamá-los de seu direita e dona esquerda. Depois, Yuru diz que quer que eles contem tudo o que sabem sobre ele e a sua irmã. Os Tsugai contam que enquanto estavam transformados em estátua, nunca tinham visto a irmã do Yuru até 10 anos depois que ele e ela nasceram. Foi quando eles viram os pais deles fugindo, carregando uma menina. O Yuru diz que pensava que ele e a irmã tinham sido abandonados pelos pais, mas pelo visto foi só ele, e que a Asa deve saber o paradeiro do pai e da mãe. Então, o Dera e a Hana se juntam ao Yuru e aos Tsugai e eles reiniciam a sua viagem. O Yuru está conversando com o Dera sobre a família Kagemori, a família a qual a Asa se uniu, e ele descobre que essa é uma família de usuários de Tsugai que saiu da vila há muito tempo e ganhou prestígio no mundo inferior. Essa família é uma das famílias originárias da vila onde ele morava. Após essa explicação, corta para o Jin, que apareceu mais cedo, eliminando o Stalker de uma jovem com um de seus Tsugai. Ele é bem forte. Depois corta para o Yuru no carro. O Dera e a Hana estão falando um pouco sobre o seu trabalho, mas eles dizem que nunca receberam informações muito concretas da vila e que não fazem ideia do que os anciãos estavam planejando. Mas o Dera afirma que deve seguir os mandamentos da família dele. O Yuru pergunta o que ele e a sua irmã são, afinal. Os Tsugai explicam que o Yuru e a Asa são gêmeos de sexos opostos, nascidos na Vila Leste, cujo parto foi separado pelo amanhecer em uma data na qual o dia e a noite tiveram a mesma duração, e que quando isso acontece, o mundo é dividido ao meio. A última vez que isso aconteceu foi há 200 anos, e nessa época estourou um conflito entre o leste e o oeste, e antes disso, entre o norte e o sul, e que, por baixo dos panos, houve a participação de Tsugais. Então Yuru questiona se ele e a Asa são crianças amaldiçoadas que trazem o caos ao mundo. Porém, essas guerras foram causadas por pessoas que queriam o poder dos gêmeos. E o Yuru diz que não tem poder nenhum, mas os seus Tsugais afirmam que ele ainda não tem, mas que ele tem o direito de obtê-lo. E o Dera conta que imagina que a Asa já conquistou dela. O poder da Asa se chama Quebra, que é o poder de abrir qualquer coisa à força, e mesmo a mais poderosa das barreiras pode ser aberta por ela. Do outro lado está o Selo, que é o poder de trancar tudo o que o usuário quiser. Aí surge o questionamento sobre o que acontece quando esses dois poderes se chocam, e se no passado alguém já conseguiu juntar os dois. Até onde se sabe, a resposta é não. Agora, falando sobre barreiras, descobrimos que a mãe do Yuru e da Asa é do mundo inferior e que ela conseguiu atravessar a barreira que cercava a vila de uma maneira um tanto aleatória. Para ela, mais que de aleatória não tem nada. É tipo dar tantas voltas no sentido anti-horário ao redor de uma pedra, depois virar à direita. Depois temos o Yuru se familiarizando com os banheiros do mundo inferior e todo feliz por ter seguido os passos certinhos. Ele e os Tsugai conversam sobre essa nova realidade deles, que vai ser fácil se esconder em um local com tanta gente, mas mais difícil encontrar a Asa. Yuru diz que vai capturá-la e fazê-la levá-la até seus pais, e que para isso vai contar com a ajuda dos lordes direcionais. Em seguida, o Yuru conhece a casa onde vai morar junto dos Tsugai com o Dera e a Hana, o Dera fazendo o papel de pai e a Hana de madrasta. Ele conhece também os Tsugai da Hana, um gato e um cachorro muito fofinhos. Em seguida, temos a Asa numa casa onde a Gabi está se recuperando e elas recebem a visita do seu mestre e do Jin. Esse mestre diz para Asa ficar na casa, porque se os rumores de que os gêmeos estão no mundo inferior se espalharem, ela vai ficar em perigo, e que inclusive tem pessoas da família deles, a família Kagemori, que querem pegar ela. Depois, ele passa a busca pelo Yuru para o Jin. Já o Yuru tá dando um rolê e ele elabora um plano para encontrar a Asa, que é basicamente usar os Tsugai dele para seguirem o cheiro do sangue dela, sabendo que lá teriam vários outros Tsugai, o que tornaria ainda mais fácil encontrá-la, levando em consideração as habilidades dos Tsugai do Yuru. Porém, quando eles chegam nesse lugar, o Yuru é capturado pelo Jin, que tinha armado uma emboscada para o Yuru usando o cheiro do sangue da Asa.
E é aí que o volume acaba. Agora, vamos aos meus comentários. Já deu pra perceber que esse volume começou cheio de emoções, com o massacre na Vila do Yuru acontecendo e a história tomando um rumo completamente inesperado. Quando eu peguei esse mangá pra ler, eu não sabia muito bem o que esperar dele, então eu fui com a mente aberta, mas mesmo assim, me surpreendi. Eu não achava que essa seria uma história que se passaria nos tempos atuais. Pelas primeiras páginas, eu imaginei que seria uma fantasia que se passaria num período medieval. Eu sei que essa não é a palavra certa, mas eu quero me referir aos tempos antigos do Japão. Aí as pessoas começaram a morrer, apareceram aqueles figurantes uniformizados e eu não estava entendendo nada. E fiquei, meu Deus, o que está acontecendo aqui? Ou seja, foi um sentimento de surpresa, de confusão, mas um sentimento muito bom. Depois do primeiro capítulo, a história fica bem mais calma, sem tantas emoções, com a autora mais explicando o contexto mesmo dos acontecimentos do universo em que a história está inserido, os Tsugai, e apresentando novos personagens. A exceção fica por conta do final do volume. Não posso deixar de citar semelhanças com Fullmetal Alchemist, com a história girando em torno de dois irmãos, o Jin, que é o Capitão Mustang encarnado, não só na aparência, mas também na personalidade. Mas isso é ruim? De forma nenhuma. Na verdade, só me faz gostar mais da história. Por isso, já aproveito para dizer que eu amei esse primeiro volume de Daemons. A Hiromu Arakawa, a autora, ela sabe como conduzir uma trama. Claro, muita coisa ainda tá nublada, afinal ainda estamos no primeiro volume, mas é muito bom ir descobrindo tudo aos poucos, sabe? Como, por exemplo, o que aconteceu com os pais do Yuru e da Asa e porque só ele estava na vila. E o Yuru, gente, que garoto adorável. Ele é doce, atencioso, gentil, mas ao mesmo tempo um guerreiro formidável. Ele tem bem a essência de um protagonista de mangá shonen. É impossível não torcer para as coisas darem certo para ele. Quanto aos personagens secundários, eu gostei muito do Deri e da Hana. Principalmente da Hana e dos Tsugai dela. Afinal, gente, não tem como não gostar de um gato e de um cachorro, e eu tô muito ansiosa pra ver mais deles. Tenho certeza também de que essa história tá carregada de elementos de mitologia, mas eu não posso entrar em detalhes sobre isso porque eu não conheço essas mitologias na vida real. Uma coisa que eu quero destacar são as tirinhas no final do mangá, que são umas historinhas bem divertidas envolvendo os personagens da trama. Esse volume trouxe também o mapa da Vila do Yuru, detalhes das estátuas dos lords direcionados, e eu particularmente gosto muito quando os autores trazem esses extras. Os da Hiromu, em especial, são sempre em um tom mais de comédia, bem leves em relação ao resto da história. Eu gosto deles demais. Enfim, foi um volume muito bom de se acompanhar, que acabou no momento certo para deixar a pessoa super curiosa para ler logo o próximo e saber como vai se desenrolar a história. Inclusive, já estou com o volume 2 em mãos e em breve eu vou iniciar a leitura dele e, é claro, eu volto aqui para trazer o resumo da história para vocês e as minhas opiniões. Espero que eu tenha conseguido trazer pelo menos um pouco da essência de Daemons e que vocês tenham gostado de passar esse tempinho comigo. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau!